Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. É com muita alegria que hoje, dia 5 de maio, estamos aqui reunidos para meditar o Evangelho que a nossa amada igreja nos propõe. Para isso, iniciemos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Estas são para nós palavra de salvação. No Evangelho de hoje, nós temos Cristo reunido com os apóstolos na última ceia. E nesses momentos finais de Cristo com aqueles homens que estiveram com ele nos últimos 3 anos, ele inicia essas parábolas. Essa parábola, de uma forma muito particular, fala sobre a intimidade com Cristo. Veja bem, Cristo estava prestes a ser entregue, Cristo estava prestes a passar por toda a sua paixão. E após isso, após ressuscitar também, após subir aos céus, os apóstolos iriam ficar como? Sozinhos. Então os apóstolos precisariam aprender a crescer em intimidade com Cristo, mesmo não estando mais fisicamente com Ele, como eles estiveram por 3 anos. Entendem isso? Então nessa parábola, nós vemos Cristo ensinando aos seus apóstolos como cultivar a intimidade, como crescer numa perfeita união com Ele. Pode parecer algo óbvio, pode parecer algo simples, mas na sua última noite, na sua última ceia com os apóstolos, Cristo quis recordar isso. Cristo quis ensinar como eles deveriam crescer em intimidade com Ele. E aqui ele traz essa comparação com a videira. Talvez para nós que não temos esse hábito, que não conhecemos muito bem como é que uma videira dá frutos, talvez fique um pouco abstrato demais. Mas para os apóstolos não foi abstrato de forma alguma. O que acontece com a videira? Se a videira não é podada, na próxima safra, ela não dá frutos. Então, ela precisa ser podada para ela dar frutos. Do contrário, nas próximas safras, cada vez mais os frutos irão diminuir até que ela dê apenas folhas. O que Cristo, ao trazer essa parábola, quis ensinar aos apóstolos e quer nos ensinar? Que para crescer em intimidade com Ele, nós precisamos, primeiro, permanecer unidos a Ele e, segundo, aceitar, viver bem as podas que nós passamos ao longo da nossa vida, certo? Do contrário,
Se nós não vivermos essas podas, nós não iremos frutificar, nós não iremos crescer em fé, esperança e amor. Se nós não formos podados, se nós não matarmos o homem velho, a mulher velha em nós, nós não iremos crescer, nós ficaremos paralisados. O Papa Francisco, ao meditar esse evangelho, nos ensina que nós somos os ramos e através desta parábola, Jesus quer fazer-nos perceber a importância de permanecer unidos a Ele. Os ramos não são autossuficientes, mas dependem totalmente da videira, na qual se encontra a fonte da sua vida. Ouça que forte! Os ramos não são autossuficientes, mas dependem totalmente da videira, na qual se encontra a fonte da sua vida. Lembremos que após a morte e a ressurreição de Cristo, os apóstolos começaram a pregar, a anunciar a boa nova e a realizar eles também muitos milagres. Imaginem só se os apóstolos tivessem caído na tentação de acreditar que eles eram autossuficientes, que aquelas pessoas eram curadas, que aquelas pessoas se convertiam por causa deles, por eles, pelo que eles falavam, pela oratória deles, pelo conhecimento deles. Eles teriam se perdido. Assim também nós nos perdemos quando achamos que somos autossuficientes, porque participamos das missas, porque fazemos as nossas orações, porque cumprimos isso, aquilo, outro. Não. Meus irmãos, nós somos insuficientes. Nós não nos bastamos por nós mesmos. Nós precisamos estar totalmente dependentes da videira, como nos ensina o Papa, pois é nessa videira, é em Cristo que nós encontramos a fonte da nossa vida. Nós precisamos permanecer em Cristo, e esse permanecer é um permanecer ativo, é um permanecer onde eu vou crescer em intimidade com Cristo quando eu medito o Evangelho, quando eu cresço em intimidade com a Palavra de Deus. É um permanecer ativo quando eu me coloco diante do Senhor em adoração, quando eu me coloco diante do Senhor em oração. É um permanecer ativo quando no meu agir eu escolho, eu ajo como Cristo agiria. Eu renuncio à minha vontade e abraço a vontade de Cristo para mim. Então, meus irmãos, que nós possamos pedir a Deus essa graça de sempre crescer em intimidade com Ele, sempre crescer nesse permanecer de uma forma ativa. Que nós possamos também pedir a graça de nos reconhecer pequenos e nunca autossuficientes, e que saibamos aceitar todas as podas que o Senhor nos mandar, com um sorriso no rosto, alegres, porque cada uma dessas podas fará com que nós possamos dar mais e mais frutos. Que a Virgem Santíssima nos ensine a viver essa perfeita comunhão com o seu Filho. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.